Já tá? Vamos lá. Vê se vai dar boa. Ele tá um pouco lento na internet aqui. Aqui não tá passando. Ainda. Parou. Volta lá. Vamos lá. Essa aqui vai. Vamos lá. Feche o teu PowerPoint. Abra de novo para nós. Pode fechar tudo. Tudo que estiver aberto no PowerPoint. Eu acho que está normalmente. E daí, vai lá, antes de abrir o PowerPoint, tira o compartilhamento da tela. Começa de novo. Não está aparecendo aqui. Mas não está passando. No meu passava aqui. Agora compartilhar a tela inteira. Esse aí mesmo. Não, aquela. Não, tela cheia. Isso, compartilha isso aí. Tá. Fala em voltar. Vai no PowerPoint agora. Agora certo. Já tá dando erro no começo, colocou na apresentação. Nesse mundo aí, tá cada vez mais difícil. Ainda que eu tinha que vir aqui apresentar, porque lá em casa, a internet é um... Mas daqui o máximo que vai acontecer é a pessoa de casa não ouvir direito, mas o que é importante é a banca, né? Então... Tá, agora você tem que ir lá em seguir configurações. E lá em cartela. Isso aí. Aplicação de slide. Isso. Tenta passar. Tenta passar. Aí tá. Aí. Vamos ver. Agora. Só um segundinho. Avisei. O Bruno não tá aparecendo. Bom, você vira um pouquinho mais pra cá ou... Acho que eu vou virar mais pra cá, senão... Se quiser, pode iniciar. Você tá bem no canto. Então, bom dia a todos. Estamos reunidos hoje aqui para a apresentação do trabalho final de graduação do acadêmico Bruno Carini. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar aos membros da banca, o professor Antônio Brus Amarelo, o professor Felipe Venteado, agradecer os mesmos por terem aceito o convite, né, como membros avaliadores do trabalho, e agradecer também ao professor Francisco, né, que nos auxilia aí na questão de transmissão e tudo mais, fazendo com que vocês possam assistir todos no conforto do celular. Então, muito obrigada aí, professor Chico. Então, Bruno, você tem de 20 a 30 minutos para fazer essa apresentação. Posterior a isso, os membros da banca terão 10 minutos para fazer as suas considerações. E após isso, a gente vai pedir para você se retirar 1 minuto para a gente fazer o fechamento das mapas, certo? Beleza. Então, passo a palavra para você e boa sorte. Bom dia, quero agradecer aos professores terem aceitado o convite para ser minha banca. Quero agradecer também à professora Adriele por estar me auxiliando todo esse tempo aí, sendo minha orientadora. E hoje eu vou falar um pouco sobre a coinoculação de sementes de soja com Bradyrhizobum japonicum e Azospirillum brasiliense no tratamento da semente. Então, é uma tecnologia que talvez os agricultores ainda não conheçam ou não utilizem, e eu achei um tema interessante para estar trazendo aqui para o pessoal conhecer um pouco mais. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da soja, o mercado mundial da soja. O Brasil e os Estados Unidos vêm disputando quem é o maior produtor há tempos. Os Estados Unidos produzem um total de 96.676 toneladas, plantando o equivalente a 30.332 hectares. E o Brasil produz 124,845 toneladas em um tamanho um pouquinho maior, cerca de 36.950 hectares. É uma produção maior, mas também tem 6.000 hectares a mais de área. E pensando assim, com as tecnologias de coinoculação, a gente pode produzir mais sem aumentar a nossa área plantada, produzir mais por hectare.
Então, o trabalho tem um embasamento em produzir mais com a sustentabilidade. A soja no Brasil é um dos principais itens de importação. Estima-se que a produção da safra 2019-2020 foi aproximadamente 124,845 milhões de toneladas, como eu tinha passado aqui na imagem. Esse é um dado fornecido pela Conab de 2020. E o Brasil e os Estados Unidos, então, brigam pela liderança de maior produtor de soja mundialmente. Atualmente, o Brasil vem liderando essa produção, já tem 2 anos seguidos. E esse dado aqui da produção dos Estados Unidos eu consegui na USDA, que é como se fosse a Conab aqui no Brasil, que vê os valores de produção, quanto produziu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância da inoculação na soja. Então, para aumentar essa... O que a inoculação tem a ver nesse mercado da soja? Então, a soja é uma planta que tem a capacidade de absorver nitrogênio atmosférico a partir dos rizóbios, onde ocorre a fixação biológica, né? A soja, no caso, ela não é capaz dela capturar o nitrogênio atmosférico. Mas com o auxílio das bactérias que fazem a fixação biológica numa relação simbiótica, ela consegue estar utilizando desse nitrogênio. A técnica de coinoculação com bactérias simbióticas e não simbióticas vem se mostrando cada vez mais eficaz na produção das leguminosas, porque essas bactérias elas potencializam a absorção do nitrogênio, incrementando assim a produtividade. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar essa produtividade em cima da coinoculação com Bradyrhizobia japônico e Azospirillum brasiliense, sobre a produtividade da soja. Então, as 2 bactérias mais conhecidas, e o objetivo... eu vejo uma carência assim que até meu pai, quando ele trabalha com o Bradyrhizobia, ele sabe que dá resultado, mas ele não sabe quanto que dá resultado. Ele fala assim, porque melhora e tal, mas isso fala, mas o que melhora? Ele não sabe falar o que melhora, e acredito que não seja só meu pai, eu acho que os outros produtores também têm essa dificuldade de... Não sabe o quanto dá esse resultado. E também, propriamente, geralmente é falado assim, o Bradyrhizobium usa no soja e o Azospirillum usa no milho. E, na verdade, não é. Dá para consorciar os dois e aumentar ainda mais a produtividade. Falar um pouquinho da importância do nitrogênio. Essa parte estava no meu referencial teórico e é uma apresentação importante de colocar. A gente fala tanto que elas fixam o nitrogênio. E qual que é a importância do nitrogênio na cultura da soja? Então, por meio da inoculação de sementes, é possível obter uma alta produtividade, com uma eficácia de 88% na fixação de nitrogênio. Isso foi falado por Alves em 2016. Então, somente com a inoculação, ele é capaz de fixar até 88%, praticamente quase o total, né, do que vai utilizar de nitrogênio. Para a cultura da soja, são necessários aproximadamente 80 kg de nitrogênio para produzir 1.000 kg em grãos. Isso quem falou foi a Hungria em 2021, que é uma pesquisadora que trabalha muito em cima da inoculação e da coinoculação. Então, a gente, pensando no preço que hoje foi a ureia, que é a fonte química de nitrogênio, as bactérias são capazes de fixar, então, até 88% desse nutriente que será utilizado pela planta. O nitrogênio é responsável direto pelo aumento das proteínas. Quem disse isso foi Lopes, em 1998. Então, quanto mais nitrogênio, mais proteína. E quanto mais proteína, vai ser maior o peso do grão. E uma maior qualidade. Então, como é vendido em peso, não é? Quanto mais peso tiver, melhor para o agricultor, né? Então, quanto mais nitrogênio,
aumenta o peso, melhora a qualidade e aumenta os lucros. Falar um pouco sobre a inoculação com Bradyrhizobium japônico. Atualmente é comum a utilização dessa bactéria no Brasil. É uma tecnologia muito utilizada pelos produtores aqui, na verdade, mas na verdade eles não sabem o quanto eles estão ganhando. Eles utilizam, mas eles não sabem quanto a mais isso incrementou na minha produção. Eles utilizam, vê que dá resultado e posteriormente utilizam nos anos seguintes. A bactéria, então, Bradyrhizobium, ela permite que a planta faça uma simbiose e aumentando o número de nódulos. Os nódulos são as estruturas que ficam nas raízes das plantas, onde fica a bactéria. Essa bactéria captura o nitrogênio da atmosférica e assimila para a planta poder utilizar. Então, como a bactéria não produz alimento para si própria, ela utiliza dos açúcares da planta e, em compensação, ela assimila o nitrogênio da atmosfera, tornando disponível para a planta. Então, essa é uma relação simbiótica entre as duas que faz com que ocorra esse sucesso na inoculação com Bradyrhizobium. Então, aqui tem uma foto que eu tirei lá das minhas parcelas, não eram as raízes que mais tinham, mas aqui dá para ver os nódulos, que são essas bolinhas aqui. E para fazer a identificação se eles estão vivos ou mortos, quando você abre eles, se eles tiverem uma cor vermelhada ou tiverem rosa, é porque eles estão vivos. E se eles tiverem uma cor meio esverdeada e mais amarronzadas, eles possivelmente estarão mortos. Aqui é uma foto das bactérias aproximadas no microscópio. E uma coisa que eu achei muito interessante, que essa foto foi tirada por Jordan em 1982. Então, desde 1982, já tinha o conhecimento dessas bactérias. Mas acredito que a utilização seja um conceito mais recente. Eu acho que nesse tempo aqui eles não utilizavam da inoculação. E ao longo do tempo foi sendo trabalhado e hoje está disponível. E hoje eu vou apresentar os resultados da Bradyrhizobium japônica. Falar um pouco também sobre a Azospirillum brasiliense, que é a outra bactéria. A bactéria Azospirillum brasiliense são chamadas de bactérias promotoras de crescimento, porque elas liberam enzimas que fazem com que a planta aumente o crescimento, aumente os pelos radiculares das raízes. Elas desempenham um papel essencial para a promoção e desenvolvimento das raízes. Então, como eu havia dito, elas são promotoras de crescimento e fazem com que as raízes das plantas se desenvolvam melhor. E, desenvolvendo mais as raízes, aumenta consideravelmente a área de absorção. Então, uma planta inoculada com Azospirillum vai aumentar a área de absorção, consecutivamente vai capturar mais nutrientes do solo, vai aumentar os pelos radiculares e com a maior absorção de nutrientes ela vai se desenvolver melhor do que as outras plantas que não são inoculadas. Aqui está uma foto da bactéria Azospirillum brasiliense de microscópio. Essa foto foi tirada em 2014. Eu peguei num site chamado IndiaMart, que não é brasileiro. Achei uma foto interessante para trazer. E aqui não está dando para ver muito bem, mas as raízes elas vêm até aqui embaixo, assim, ó. Consecutivamente um pé pequeno tem uma raiz muito grande, né? E aqui também tem os nódulos de fixação biológica. Então eu achei uma foto curiosa. Por ser um pé bem pequeno, tem uma raiz bem grande já. E são raízes bem finas.
o que aumenta muito a absorção de nutrientes. Essa foto peguei de um site brasileiro, AgroHistória, foi tirada em 2020. Agora eu vou falar sobre a coinoculação, que a coinoculação nada mais, nada menos é do que a utilização das duas bactérias, a Bradyrhizobium japonicum mais o Azospirillum brasiliensis. Essa tecnologia abordada para a agricultura que prioriza demandas de alta produtividade, altos rendimentos. Então, para o agricultor chegar em 200 por alqueire, 250 por alqueire, o produtor tem que ir utilizando cada vez mais das sementes de qualidade, inoculação, fertilizantes foliares, porque até os 200 o agricultor consegue atingir facilmente, mas para aumentar de 200 para cima o produtor já vai ter que começar a investir mais. E a coinoculação nada mais, nada menos é do que um investimento na lavoura, né? Então, o produtor compra semente de qualidade, compra adubos de qualidade, e o produtor também utilizando a coinoculação para demanda de altos rendimentos na propriedade. Como eu falei antes, na questão da sustentabilidade, com menos terra o agricultor pode produzir mais. Então, sem aumentar a nossa área plantada, o Brasil ainda pode superar os Estados Unidos, como vem superando nos últimos anos. Essas bactérias, elas são estudadas tanto de forma junta, que seria a inoculação, pelos benefícios que as ambas promovem juntas, e também são estudadas de forma separada, que seria o caso só da inoculação com Bradyrhizobium e só com Azospirillum. A coinoculação da soja com Azospirillum e Bradyrhizobium resulta em uma precoce formação de nódulos devido ao aumento de pelos radiculares. Então, com o Azospirillum, que é promotor de crescimento, faz com que as raízes se desenvolvam melhor, que captura mais nutrientes, e o Bradyrhizobium, que faz a formação de nódulos para a planta capturar o nitrogênio da atmosférica. Então, é um casamento entre essas duas bactérias que promove cada vez mais o desenvolvimento da planta. Essa foto eu achei muito interessante quando vi, que falei, não, mas pode ser exagero, e realmente foi isso que aconteceu nas minhas parcelas a campo. Quando você via a parcela sem inoculação, ela estava menorzinha, mais sofrida, mais não se desenvolvia, não vinha na altura das outras, e apenas com inoculação. Aí eu pensei, tá, mas apenas inoculação com Bradyrhizobium ou apenas inoculação com Azospirillum? E na verdade, as parcelas pareciam idênticas, as parcelas com Bradyrhizobium e com Azospirillum. Elas não, no campo assim, elas não tinham diferenças significativas entre elas. E a soja com a coinoculação era mais desenvolvida, uma soja mais alta, mais viçosa. Então essa imagem eu achei muito interessante, pertinente ao meu trabalho, colocar ela e explicar um pouco sobre a apresentação. E outra coisa que no número de vagens, depois que tem a tabela, o tratamento, a coinoculação foi maior, mas independente, não mudaria o número de grãos por vagem, porque isso é uma característica genética da planta. Então, a cultivar que eu utilizei, a Pioneer 092Y02, ela tem a característica de ter um tanto específico de número por grãos e não ia ser um fator externo que ia mudar o fator genético, né? Materiais e métodos. Meu experimento foi implantado no dia 14/10/2020, na safra verão 2020-2021, no município de Pato Branco. Foi implantada em um campo do meu pai, aqui em Pato Branco mesmo.
produtos comerciais foram utilizados o Biagro NG, que é o fornecedor de Bradyrhizobium, e o Azofix, que são inoculantes líquidos que facilitaria meu serviço a hora de misturar na semente, né? Então optei por inoculantes líquidos. Também são vendidos de forma sólida também, mas eu acho que o líquido ficaria mais uniforme, então preferi utilizar inoculante líquido. Também na utilização da dose, eu utilizei a dose recomendada pelo fabricante, que são 100 ml a cada 50 kg de semente. Eu fiz uma extrapolação, porque nas parcelas eu utilizei cerca de 5 kg, eu consegui plantar todas as parcelas. Então, eu fiz uma extrapolação ali nos valores e, com o auxílio de uma injeção, eu tive a oportunidade de fazer a inoculação. E a semente da soja utilizada no experimento foi a cultivar 95Y02, que na verdade essa semente eu ganhei para fazer o experimento, ganhei do representante da Pioneer. É uma cultivar relativamente precoce, então para eu conseguir trabalhar de forma que não interagisse com a outro talhão, eu escolhi essa cultivar mais precoce e também que apresenta um bom resultado de rendimento. Então está aqui o campo onde eu plantei. Primeiramente a gente passou a plantadeira somente com adubo, sem semente, para mim fazer as parcelas, e depois eu plantei semente por semente, manualmente. Foram cerca de 15 sementes por metro, deu um servição, mas acho que valeu a pena, ficou um trabalho bem legal, eu gostei de fazer o trabalho, apresentou o resultado, então... E essas fotos eu tirei no dia do plantio, dia 14/10. Foram plantadas na profundidade de cerca de 5 centímetros. Eu abri as vencas onde tinha passado a plantadeira com o auxílio de uma enxada e fui largando semente por semente e foi só cobrir. Meus tratamentos foram, então, tratamento 1, que foi a testemunha, que não teve inoculação com nenhum tipo de produto. Tratamento 2, com Bradyrhizobium japônico. Tratamento 3, com Azospirillum brasiliense. E o tratamento 4, utilizando a co-inoculação, que seriam as duas bactérias, o Bradyrhizobium japônico e a Azospirillum brasiliense. Os fatores que eu analisei no trabalho. Número de nódulos por planta. Então, quando estava em R3 as plantas, eu fui lá, tirei 10 plantas cada parcela. Até eu lembro que tinha dado uns dias de estiagem. E eu falei para a professora falou, pega um galão de água e vai lá. Então, deu bastante serviço, eu tive que molhar as parcelas para conseguir tirar. Porque quando puxava as plantas, ficava tudo a raiz embaixo e não tinha jeito de contar. Então eu tive que ir lá molhar com um galão de água, entrar no meio da lavoura, molhar as parcelas para conseguir arrancar os 10 pés cada parcela. A contagem eu fiz manualmente também, tirei todos os pés, levei para casa, fiquei contando um por um para ter o resultado. A altura das plantas da soja eu fiz alguns dias depois, com o auxílio de uma trena, eu media do solo até a última folha. Também fiz em 10 plantas por parcela, porque não precisava arrancar, então ficou mais fácil de fazer. Fiz as anotações, levei para casa, passei para o Excel, fiz uma média da altura das plantas, todas feitas de forma manualmente, também com o auxílio de uma trena. Número de vagens por plantas. Aqui eu já fiz quando o soja estava em R9, quase no período da colheita. Também as vagens eu tirei os pés, contei vagem por vagem e contei o número de grãos por vagens, tudo de forma manualmente. E como eu já havia dito, no número de grãos por vagem não houve diferença, porque é uma característica genética da planta.
Então, os fatores externos não modificam a característica genética. No peso de 1.000 grãos, depois de ter colhido a parcela, levei para casa as amostras e contei 300 sementes. Depois eu extrapolei para 1.000 e tive o peso de 1.000 grãos. E fiz também a produtividade por área da soja. Colhi as parcelas em 2,8 metros quadrados, com auxílio de um batedor para debulhar a soja. Depois fiz a pesagem e extrapolei para hectare. Aqui também os resultados e a discussão que eu faço sobre eles. Essa primeira tabela mostra o número de nódulos e a altura de planta. Então, na testemunha, ela teve 49,75 número de nódulos. Ela foi o tratamento que menos teve, porém, ela foi estatisticamente igual ao tratamento Bradyrhizobia. Eu acredito que ela tenha sido igual, porque a lavoura onde é que eu fiz o experimento já tinha um histórico que já tinha sido usado. Então, eu acredito que pode ter sobrado alguma bactéria e talvez, apesar de ser um número maior com o tratamento T2, relativamente, estatisticamente, eles são iguais. O tratamento T2 e T3 foram relativamente iguais, com 62 e 70,5 nódulos por planta. Então, como eu havia mostrado na foto, a inoculação, independente se for com o Bradyrhizobia ou com a Azospirillum, eles se assemelham muito. E o tratamento T4 com Bradyrhizobia e Azospirillum foi o que mais teve nódulos, teve cerca de 89,25. Então, nessa primeira análise, já deu para ver que surtiu um bom resultado. Na altura das plantas também, as plantas relativamente a testemunha, o tratamento T2 e o tratamento T3 foram estatisticamente iguais, porém o tratamento T2 e T3 e T4 também foram estatisticamente iguais, dando um destaque maior também para o tratamento T4, que foi a maior média de altura, cerca de 72,63 centímetros. O tratamento com Bradyrhizobia mais Azospirillum, que seria o tratamento T4, se destacou com uma média de 89,25 nódulos por planta. Então, como a gente havia visto na tabela, ele teve um destaque em relação aos demais tratamentos. Tratamento com Azospirillum, que seria o tratamento T3 e o tratamento com Bradyrhizobia, tiveram resultados estatisticamente iguais, tanto para o número de nódulos quanto para a altura da planta, né? Então, eles foram relativamente iguais nas duas análises, tanto para o número de nódulos e para a altura. A testemunha apresentou o número de nódulos por planta estatisticamente igual ao tratamento com Bradyrhizobia, o T2. Então, como eu comentei, eu acredito que seja pelo histórico de inoculação, que já tinha sido feito inoculação há anos atrás, e pode ser que tenha. Essa tabela aqui fala sobre vagens por planta e grãos por vagens. A testemunha teve o resultado mais inferior, 49,62 vagens por plantas, sendo o resultado mais baixo. O Bradyrhizobia teve 54,75, o Azospirillum 85,50. E o tratamento que foi superior aos demais em vagens por planta foi o T4, a coinoculação com Bradyrhizobia mais Azospirillum, que teve 98,25. Então, essa variável ela teve uma diferença em todos os tratamentos. A coinoculação foi o que mais se destacou, e entre a inoculação com Bradyrhizobia e Azospirillum,
o número de vagens por planta foi a única que deu estatisticamente diferente entre os dois tratamentos, sendo o azospirilo superior ao bradirizóbio. O número de grãos por vagem foi quase todos 3. Estatisticamente, todos os tratamentos foram iguais, por causa da característica genética da planta. Para a variável média por grãos, não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos. Esse fato pode estar relacionado à genética da cultivar, que não são maleáveis aos fatores externos. Na variável média de vagens por planta, houve uma diferença significativa entre todos os tratamentos. Todos eles se diferiram um do outro. O maior valor de média de vagens por planta foi o tratamento T4, com resultado de 95,25 vagens por planta. Então, como eu havia dito, o tratamento T4 foi o superior aos demais e a testemunha foi o mais inferior, cerca de 46,62. É uma grande diferença, né? E isso surte na produtividade final. Aqui, então, é o peso de 1.000 grãos e na produtividade. A testemunha. E a testemunha foi a que menos produziu, porém foi estatisticamente igual ao tratamento T2 e T3. Apesar de ter uma variação, são estatisticamente iguais. Em produtividade também, o tratamento T4 com bradirizóbio e azospirilo, a coinoculação foi superior aos demais, porém estatisticamente igual aos tratamentos inoculados, o T3 e o T2, com bradirizóbio e azospirilo. São cerca de 3.899,10 kg por hectare na testemunha, sem inoculação nenhuma, e 5.049,10 kg por hectare no tratamento T4 com azospirilo mais bradirizóbio. Não houve uma diferença significativa, estatisticamente eles são todos iguais para o peso de 1.000 grãos. De maneira geral, os tratamentos não obtiveram diferenças significativas para o peso de 1.000 grãos entre os tratamentos testados. Isso também pode ser um valor. Em relação à produtividade da soja, o tratamento T4 com bradirizóbio mais azospirilo apresentou a maior produção, de 5.049,10. Entretanto, foi estatisticamente semelhante ao T3, azospirilo, com a produção de 4.790,17 kg por hectare, e ao tratamento bradirizóbio com 4.543,75 kg por hectare, diferindo então apenas da testemunha que não teve inoculação nenhuma. A testemunha alcançou a menor produtividade, sendo de 3.899,107 kg por hectare. Aqui essa parte não era o tema do trabalho, mas como é uma parte interessante, geralmente quem via o trabalho pediu, mas quanto que deu de lucro? Então, eu conversei com a professora Adriele e a gente estou por fazer uma tabela de rentabilidade, né? Para ver o quanto o produtor ganharia a mais inoculando as sementes. Então, a dose de bradirizóbio, que é 100 ml por 50 kg, custa em torno de R$5. Agora deve ter aumentado o preço, mas na época que eu fiz o experimento estava R$5. E a dose de azospirilo está cerca de R$9 a dose. Também é a mesma 100 ml a cada 50 kg. E a saca de soja de 60 kg foi comercializado num valor médio esse ano de 160. Então, quando a gente comprou os insumos, tanto o bradirizóbio e o azospirilo era um valor baixo, e depois a gente vendeu o soja num valor médio de R$160, né, que foi
dessa aumentada no preço. E para considerar o valor, eu utilizei os 160. Então aqui o custo de aplicação de cada tratamento, esse valor em hectares, né? Então a testemunha não teve custo nenhum, produziu 3.899, não obteve diferença porque não foi inoculado, e o lucro bruto dela não tem como... É o que daria sem a inoculação, né? Então os demais tratamentos que tem essa diferença. Tratamento T2 com bradyrhizóbio foi gastado cerca de R$50 para utilizar em 1 hectare. Produziu 4.543,75 kg por hectare. Houve uma diferença de 10,74 sacos em relação à testemunha, que não foi utilizado nenhum tipo de inoculante. E considerando o valor da saca de 160, o produtor teve um incremento de 1.718,40 centavos. Então é quase R$1.500, mais de R$1.500 a mais por hectare, utilizando os R$50. O tratamento T3 com azospirilo foi gastado um pouco mais, ele é um pouquinho mais caro que o bradyrhizóbio. Produziu 4.790,17 kg por hectare. Teve uma diferença de 14,85 sacos em relação à testemunha que não foi inoculada, e ela teve um lucro bruto de 2.376. E o T4, que é a coinoculação com bradyrhizóbio mais o azospirilo, que foi feito a junção dos dois, então um custo total de 140 por hectare, produziu 5.049,1 kg por hectare. Teve uma diferença de 19,16 sacos, quase 20 sacos, e considerando o valor de 160, teve um lucro de 3.065,60 centavos. Então é um lucro considerável por hectare na utilização da coinoculação com bradyrhizóbio mais o azospirilo. A aplicação do tratamento bradyrhizóbio mais o azospirilo apresenta o maior custo por hectare, porém o custo apresenta um ótimo retorno econômico, né? Gastou um pouquinho mais, mas produziu cerca de 3.000. Tratamento T2 com bradyrhizóbio e o tratamento T3 com azospirilo tiveram lucros relativamente iguais. Foram ambos cerca de 2.000, com um gasto um pouquinho maior do azospirilo, mas ambos tiveram seus lucros na faixa de R$2.000, 1.800. Então agora eu puxo um tema que seria o investimento na tecnologia, né? Será que o produtor, quando ele pensa em investimento em tecnologia, ele pensa só em uma máquina nova? Então eu penso assim, o agricultor deve pensar investimento em semente de qualidade, em fazer inoculação, a coinoculação, usar esses benefícios que estão aí, a gente sabe que dá resultado. Para obter os maiores lucros, né? A gente sempre pensa em plantar obtendo maiores lucros, maior produtividade, para o agricultor ter um bem-estar. Eu coloquei a foto de uma caminhonete, mas digo, o produtor realizar um sonho, fazer uma viagem, então o agricultor melhorando, investindo em tecnologia, melhorando os lucros, vai ter um maior bem-estar. Conclusão. Utilização de coinoculação com os dois organismos do T4 se mostram eficientes no aumento das variáveis, como número de nódulos, altura, número de vagens por plantas, que foram avaliados nesse experimento. A utilização de coinoculação com bradyrhizóbio mais o azospirilo brasiliense no tratamento da semente proporciona uma cultura da soja, maior altura de planta, maior número de nódulos e mais vagens por planta, o que relativamente aumenta a produtividade. E foram as referências que eu usei, principalmente
a Conab, para mim, ter os valores de produção brasileira, a Embrapa, e principalmente os artigos da Marisângela Hungria, que é uma pesquisadora que trabalha muito na forte de inoculação e co-inoculação. Muito obrigado pela atenção, seria isso meu trabalho. Então, Bruno, muito obrigada pela sua apresentação, meus parabéns. Você se empolgou um pouquinho, né? Você falou 36 minutos, mas você explicou aí tudo certinho. Então, agora eu passo a palavra para o professor Antônio fazer as suas considerações, então. Muito bem, inicialmente eu gostaria de agradecer aí o convite por parte do Bruno, por parte da professora Adriele, para estar fazendo parte desta banca. Também cumprimento aqui o professor Felipe, né, também compõe esta banca avaliadora. Te parabenizo, Bruno, tá, pela tua excelente apresentação, tá, demonstraste aí uma segurança muito grande, tá, naquilo que você estava falando, tá. Você falou devagar, pontual, conforme a Adriele comentou, né, foi até 36 minutos aí, mas você demonstrou um domínio muito grande, né, você falou devagar, muito bem claro, né, a mensagem que você quis transmitir. Seus slides estavam muito bem elaborados, tá, tinha a informação necessária dentro e o restante foi explorando, tá, então muito bem elaborados, também está de parabéns. Obrigado. Em relação ao teu trabalho escrito, tá? Passa um pente fino lá nas citações, tá? Tem algumas coisinhas ali para ajustar, tá? Mas é coisa só de tu parar com calma e dar uma passada de olho ali que você ajusta. Alguns pequenos detalhes também nas referências, tá? Bem simples, né? Nada de se estressar. Então, o referencial teórico eu gostei bastante, tá? Você trouxe tópicos ali que realmente você explorou de forma ampla, né? Você foi atrás da literatura, buscar informações para agregar no teu trabalho, né? Informações que realmente norteiam, né, o objetivo do teu trabalho, né? Que você aprendeu com isso, né? E depois você veio utilizando aquele conhecimento ali também para trabalhar na sessão ali das discussões, tá? Então, tá de parabéns também. Em relação aos materiais e métodos, muito bem detalhado, tá? Gostei da forma que você explorou, tá? Você trouxe muitas informações que às vezes em outras condições, né, o pessoal nem traz, né? Ficou muito bom. E eu gostaria de saber de ti qual foi a área em metros quadrados, o número de linhas, enfim, que tu utilizou como área útil para colher e determinar a produtividade. A gente utilizou as parcelas, foi de 16 metros quadrados, que deu uma passada da plantadeira, 9 linhas de 45 por 2 metros. E para fazer a colheita, algumas análises foram feitas por pé, então não precisou medir a área. Mas a colheita para fazer a produtividade foi feita em 2,8 metros quadrados dentro da parcela. Isso dá quantas linhas? Dá cerca de 3 linhas por 1 metro e um pouquinho. Colheu menos linhas para ficar mais fácil o processo da colheita e de trilha e tal? Isso, para não... Eu te pergunto porque, como tu tinha 9 linhas de 4 metros de comprimento, né, às vezes tu poderia ter colhido as 7 linhas, deixado uma de cada lado de bordadura e tirado meio metro de cada extremidade. Mas é que daí, tipo, alguns pés eu arranquei para fazer as outras análises, né, tipo, o de novo. Então, se eu tinha arrancado um pé aqui, eu utilizei um pouquinho mais para frente, uma área menor, mas que tinha todos os pés na linha. Então você determinou coletas, onde você arrancou plantas naquelas linhas e depois você não colheu. Isso, onde eu fiz as coletas, senão ia ficar um número menor de plantas pelo metro quadrado. Perfeito, tá? Só faz um ajustezinho lá no texto, tá? E coloca esse detalhe lá, tá? Aí insere a área de metros quadrados que você utilizou para avaliar o rendimento e justifica o porquê
né, que em outras partes da área útil, né, foram removidas plantas e por isso não foi feita a colheita de uma área maior. Tá? Só fazer esse ajuste. Tá? Maravilha. Qual o motivo que vocês determinaram de fazer essa avaliação no estágio de L3? Eu te pergunto isso porque a máxima fixação biológica do nitrogênio, ela acontece em L5. Então, qual a justificativa que foi utilizada para fazer em L3? A doação? Fazer a avaliação de nodulação. A gente escolheu um período onde também não tinha tantas coisas para fazer e estava um período de estiagem muito para frente também que tinha previsto, então eu falei para a professora, dá para a gente fazer já e tal, a gente comentou, mas ela foi não especificamente no R3, ela foi entre o R3 para frente, ele já tinha passado até um pouco e... Pode ser que talvez no R3 você já tenha uma condição de que praticamente os nódulos que seriam formados, praticamente eles já estão, né? O que e aí o R5 ele já... só vai subir para a máxima, né? Para atingir o máximo em R5. Normalmente na verdade, a metodologia da Embrapa avalia com 20 dias já. Que é o momento que o que era para estar já formando os nódulos já estaria formado. Mas aí a gente fez ainda um pouquinho para frente, né? Deu mais. Deu mais 15 dias depois da semeadura, o que seria para ter nódulo da emergência, que seria para ter nódulo já vai estar... Na verdade, eu acredito que ele já tinha a formação dos nódulos, mas eles não estavam desenvolvidos ainda, porque a maioria deles eram pequenos ainda, os mais das raízes mais de cima dava para ver que eles eram maiorzinhos, mais desenvolvidos, e os de baixo eles eram mais pequenos, né? E conforme fica muito grande a planta, é mais difícil ainda você arrancar, né? E os nódulos eles ficam mais na região central do sistema reticular, não fica na região mais extrema, né? Então... Uma maravilha, muito bem. Também tinha uma condição de seca, então a raiz ia cada vez se aprofundar mais, então se a gente esperasse muito, possivelmente a gente não ia conseguir mais fazer análise. Né? Bacana. Muito bem, indo lá para os teus resultados e discussões. Tá? Bacana os teus resultados, tá? Demonstra que realmente, né, tanto a inoculação quanto a co-inoculação tem eficiência, né, positiva, né, para trazer, inclusive, rendimento de grãos. E algo que me chamou a atenção ali, em relação ao número de nódulos por planta, e também de faixas por planta, é que onde foi feita a inoculação com azospirilo, que é de gramínea, você teve um resultado melhor do que quando tu fez isolado com o bradirizóbio, que seria o específico para a soja. E aí, o que será que poderia estar envolvido ali para ter acontecido isso? Eu acredito que, como tem o fator de crescimento das raízes, houve uma maior absorção de nutrientes e, relativamente, a planta se desenvolveu melhor do que uma raiz que absorve mais nutrientes, ela tende a ser mais vigorosa. Eu acredito que o que é o principal fator ali é que nessa área você já tinha feito inoculação antes com bradirizóbio. Então, ali nas parcelas onde você colocou só o azospirilo, você também tinha bradirizóbio. Em uma menor concentração do que tu colocou na parcela do tratamento, apenas bradirizóbio. Tá? Mas você tinha, então tu teve, de certo ponto, uma co-inoculação ali. Tá? Então, talvez tu pode explorar no texto ali, né? Talvez como uma justificativa de que no histórico dessa área já tinha sido feita a aplicação de bradirizóbio, então possivelmente teve algum efeito, digamos, leve de co-inoculação, cumulativo nessas parcelas do tratamento com azospirilo isolado. Acho que a gente pode explorar isso aí, né? Que é uma justificativa plausível. Maravilha. Em relação ao rendimento, né? Que tu comentou ali que não deu diferença estatística, né, entre as inoculações, né? E a co-inoculação. E deu diferença em relação à testemunha, né? A testemunha produziu menos. E mesmo assim, né, dentro dos tratamentos com inoculação e a co-inoculação,
mesmo não sendo diferente estatisticamente, tu tem uma diferença de 500 quilos, né? Isso aí dá 8,3 sacos por hectare, né? Que é bastante, né? É uma diferença bastante grande, né? Mesmo foi inocular e fazer a inoculação com gradil isótopo. E aí, tu puxou aquela temática ali da... Seguindo aqui, vamos lá. Muito bem, o que a gente tem visto é que o valor dos produtos biológicos, até deu uma pincelada ali, eles aumentaram, né? Principalmente do ano passado para cá, agora o mercado está indo para essa questão dos produtos biológicos, né? Tá aumentando o valor, né, de comercialização, não necessariamente o valor de produção, né, do produto, vai continuar praticamente o mesmo, mas eles estão aumentando bastante o preço por causa dessa onda do mercado que está indo em direção aos produtos biológicos. E uma última pergunta aqui para a gente fechar, como tu tem visto de vizinhos, enfim, de parentes, né, do pessoal que tu convive ali, o pessoal vem fazendo inoculação ou não vem? Na verdade, como eu comentei, os vizinhos, todos eles fazem a inoculação. Geralmente todos eles fazem, mas eles não sabem o quanto estão ganhando, e tem essa temática de o bradisódio, né, para a soja e o azospirina para milho, não dá para misturar, por exemplo. Então eles fazem a utilização dos mesmos em culturas específicas e sem saber o resultado real que tem. Sabem que dá resultado, mas nunca fizeram uma análise para ver o quanto o resultado tem, se compensa ou não. Maravilha. Algo que a gente vem percebendo é que quem tem na semeadora, né, o tanque ali onde você consegue fazer a mistura ali, e aí ele fazendo inoculação direto no suco, o pessoal vem fazendo, sabe, é muito mais fácil. Agora, quem tem que fazer uma inoculação e tem que fazer na semente ali no dia do plantio e tal, o pessoal, muitas vezes o pessoal não faz. Né? Não faz pela logística de trabalho naquele momento. Já tem que... local condicionado, já tem um monte de operações ali, né, que tem que fazer e ficar atento no momento do plantio, e daí tem que fazer mais isso, às vezes não tem gente suficiente, né? E aí tem essa questão, né, da utilização das inoculações, né, em relação também a essa questão da tecnologia, né, que o pessoal tem agregado na semeadora. Muito bem, minhas considerações eram essas. Deixo aí meus parabéns novamente, tanto para ti quanto para a professora aí que fez uma boa orientação. Obrigado. A tua câmera caiu lá, não sei se você quer arrumar. Então, muito obrigada, professor Antônio, pelas suas considerações. E agora eu passo a palavra então, para o professor Felipe. Então, Bruno, professor Adriele. Bruno, professor Adriele, agradeço pelo convite, cumprimento também o professor Antônio, participando dessa banca avaliadora, o professor Francisco pela transmissão. Já inicio te parabenizando pela sua apresentação, você foi muito feliz na montagem dos seus slides, na organização, faço das palavras do professor Antônio as minhas também. Tu excedeu um pouquinho o tempo, mas é justamente por essa questão do domínio, tu deixou muito claro a importância do seu trabalho. É um trabalho de extrema importância, pensando em manejo da cultura da soja. Com relação ao seu trabalho escrito, também parabenizo você pela escrita. Tem algumas considerações que eu fiz aqui ao longo do texto, algo que poderia ser escrito de maneira um pouquinho melhor, para deixar um pouco mais claras as ideias. A questão mais de organização, formatação, às vezes até alguma coisinha de português. Tá? Mas eu coloco sempre algumas sugestões aqui, pontuo para você
dar uma olhadinha e conversar com a sua orientadora quanto a isso. Eu vou começar com relação ao título. Eu achei que ficou um pouco repetitivo. Você coloca ali, ó, co-inoculação de sementes de soja com Bradyrhizobium e Azospirillum brasiliensis no tratamento de sementes de soja. Tu escreve 2 vezes sementes de soja. Eu acho que poderia tirar uma delas, né? Deixar um título um pouco mais simples. Talvez se colocar uma palavra avaliação, algo assim que já vai direto ao ponto. Né? Mas é algo que, obviamente, não afeta a qualidade do trabalho, mas acabou ficando um pouco repetitivo. Descendo aqui, eu passo lá para o resumo. Eu não fiz considerações quanto ao resumo, achei que ficou bacana, só questão de formatação. Tá? Dá uma olhadinha lá na formatação, espaçamento simples, não tem esse espaço antes do parágrafo, as palavras-chave lá, negrito, separadas por ponto, só questão de formatação. Ok? Dando sequência aqui também, tua lista de tabelas, né? Dá uma espaçadinha lá, ajeita a fonte, tem letras com tamanhos diferentes. Uma observação quanto ao seu trabalho aqui. Você coloca quilogramas barra hectare menos 1. Né? Quando você coloca a barrinha, não precisa colocar menos 1. Então, ou coloca ponto, hectare menos 1, ou a barrinha. Tá? Só para ajeitar a questão das unidades de medida. O sumário também tem que dar uma ajeitadinha na fonte. Tá? Tem algumas palavras com tamanhos diferentes. Chegando aqui na parte da introdução, eu fiz alguns pequenos comentários, né? Tu conta bastante a questão do histórico da cultura. Talvez não seja tão importante isso para o seu trabalho. Tá? Pensando na introdução, até no referencial teórico, tu podia dar uma sintetizada nisso, né? Focar um pouquinho mais na importância da cultura, dar um destaque maior à questão do Bradyrhizobium. Você fez isso depois, mas tu acabou pegando um pouquinho ali da introdução, nesta parte do histórico lá, da origem na China. Eu acho que tu poderia, talvez, até tirar essa parte. Tá? Coloquei aqui como sugestões para você depois discutir com a sua orientadora. Esqueci de marcar meu tempo aqui. Dando sequência, chegando no teu referencial, concordo com o professor Antônio, tu foi muito feliz aí nos tópicos, você abordou bem o que seria necessário. Coloco como sugestão para ti, até para você trabalhar a partir de agora na parte textual, evitar ao máximo utilizar parágrafos curtos, né, de poucas linhas, aí 4 linhas, tentar juntar um pouco mais o texto, te dar um pouco mais de continuidade, né, utilizar mais pontuação, em vez de vírgula, tentar focar um pouquinho mais em ponto, tá, para deixar uma leitura um pouco mais dinâmica. Tá? Você juntando os parágrafos dá uma ideia maior de continuidade no seu trabalho. Tu cita bastante a questão de quantos quilos de nitrogênio são necessários para produzir uma tonelada de grãos, né? Tu coloca ali 80 quilos para cada tonelada de grão. Pensando numa produtividade de 5 toneladas, né? Tu precisaria de 80 quilos, de 400 quilos de nitrogênio, certo? Tu acha que o Bradyrhizobium, ele consegue fornecer toda essa quantidade de nitrogênio para a cultura? Eu acredito que consiga, porque no estudo do Alves ali, a fixação biológica é responsável por 88%, então possivelmente ele viu que 100%, mas 88% mais com o que tem na Terra disponível, isso precisando fazer uma aplicação, né? O seu trabalho, ele bate bastante nessa tecla, né? Se pensar em altas produtividades, a quantidade de nitrogênio que você necessita é muito grande. Então, uma nodulação eficiente, bastante nódulos, bastante raiz,
1, 2, 3. Tá, só. Tá, eu vou continuar por aqui, por isso eu vou tentando pensar novamente. Voltando à questão do Bruno, tá? Qual a importância da altura de planta? Eu acho que uma das principais vantagens da altura da planta é porque se a planta for muito baixa, possivelmente eu vou mais perdas na hora da colheita, né? Pode ser que a planta fique mais baixa e a máquina corte não tão rente ao chão e ocorra as perdas. Então, uma planta mais alta que tem uma haste mais alta vai ter inserção de vagem mais alta. E isso também tem não é só benefício de uma planta alta, né? Tem os malefícios da planta alta, que pode ser um acamamento também, né? Mas a questão foi uma planta mais alta. Eu acho que talvez seja também relacionado à quantidade de vagens que você tem. Talvez uma planta mais alta tenha maior quantidade de nós. Isso poderia refletir lá na sua quantidade de vagens. E a área E a fotossintética também. Então, a altura da planta, ela poderia ser um reflexo de uma maior informação, né? Você teria talvez maior quantidade de nós, talvez mais área solar, tudo isso vai refletir lá na frente de maior produtividade. Eu até coloquei aqui alguns questionamentos que têm surgido, né? Poderia talvez avaliar matéria seca de raiz, desenvolvimento particular, pelo próprio aspirino, né? Já que ele promove aumento de raiz, talvez esse tipo de avaliação auxiliaria, se mostra aumentou raiz ou aumentou não. Então isso poderia ser uma avaliação feita no trabalho. Inicialmente a gente tinha conversado sobre isso, porque como estava bem difícil de conseguir tirar o sistema radicular, querendo ou não ia ser meio... Eu tenho trabalho nos orientados também com os períodos, foi tentado fazer a avaliação de raiz, estava completamente seco, né? Estava bem difícil. A gente optou por fazer a rentabilidade no final do trabalho para dar mais movimentação. Muito bom. Estou encerrando, está fechando o tempo. Uma pergunta: o azoxicilina, ele vai atuar diretamente nessa produção de hormônios, né? Acho que você até comentou enzimas lá na apresentação, acho que são os hormônios. Se ele produz esse hormônio na parte do sistema radicular, você acha que esse hormônio poderia afetar o sentimento da parte aérea? O hormônio em si, não o fato de ter mais raízes, fazer crescer mais parte aérea? Eu acredito que sim, devido à maior absorção de nutrientes, como estava seco com maior raiz, ele buscava mais água, então nesse experimento, pelo menos, acredito que foi uma dúvida que me surgiu, né? Se essa planta conseguiria aproveitar esse hormônio de parte aérea, com certeza. Mas mais da forma indireta. Assim, de forma indireta, mais diretamente na raiz. Os provaram realmente não dá muita diferença. Eu coloquei no último comentário aqui, no teu peso de 1000 gramas. Eu achei que tu teve um grão bem pesado, chegou no dia de idade do grão, na hora. A gente estava fazendo a colheita da lavoura, e daí quando estava 14 de umidade, colhi as parcelas ali também, levei no armazém, fiz análise e todas elas eram 14, uma 13.3, que também tive um peso de 1000 gramas, de pegar o gás de isógono, 250 litros. Não sei se isso não é um valor muito alto. Não que seja rápido isso. Em Azeus, né? Mas era só de 20 por... Não era 5. Às vezes é 500. Deu uma sugestão minha só para finalizar. Justamente nessa análise do peso de 1000 gramas, porque vocês tiveram uma diferença da testemunha para o gás de isógono, em uns 23 gramas, né, para cada 1000 gramas. Talvez tirar algum outlier, alguma coisa, vocês conseguiram achar a diferença significativa. Tá? Porque realmente deu uma diferença grande. Pois é, essa indignação do Bruno, olha, quantos quilos a mais, né? Às vezes é um outlier que está lá no meio, um dado meio discrepante que não deixa dar essa diferença. Né? Às vezes poderia, retirando esses dados, ter uma diferença significativa. Eu não sei se eu não fiz isso, eu acho que sim, né? A gente deu uma acelerada. E eu tentei no começo, né, dar uma olhada geral, que né, você pega o gráfico lá, ele te aparece, mas eu acho que não deu muito certo. Transformei também, não deu, então... Nós vamos conferir de novo. Mas beleza, então agradeço o Bruno e o Guilherme mais uma vez pelo convite, é sempre bom poder participar das avaliações de vocês. Obrigado. Então, muito obrigado, professor Felipe, pelas suas considerações.
Tá? Agora eu vou pedir para o Bruno se retirar um pouquinho para a gente fazer o fechamento das suas notas. Bom, então, Bruno, a gente se reuniu aqui com os membros da banca e resolvemos que você foi aprovado. A sua média final ficou 9,3, então meus parabéns. E caso você queira fazer algum comentário, é o momento. Quero agradecer principalmente a professora Adriele, que foi minha orientadora. Ontem, até madrugada, me ajudando, nos slides, me mandando corrigir e tal, para fazer uma apresentação boa. Quero agradecer a banca também por ter aceitado o convite, feito perguntas pertinentes ao conteúdo, olhar meu trabalho, deixar as anotações lá, para que demande um tempo de vocês, então, quero deixar esse agradecimento. Obrigado. Então, Bruno, meus parabéns. Agradecer novamente o professor Antônio, o professor Felipe, o professor Francisco, e eu declaro encerrada essa